Quero falar, mas não sei. Quero falar, não sei. Quero falar, não sei. Quero falar, mas não sei se você pode ouvir. O que eu posso contar com notas invertidas no verso inverso da poesia. Um minuto. Hoje, no palco do Som em Prosa, nós vamos conhecer um artista da experimentação, o músico João Leopoldo. Então, fique ligado que o Som em Prosa começa agora. A janela é fechada na fachada da janela. Na fachada da janela, se anela nela nisso, um tufão, um navio. Som em Prosa no ar. Hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui esse exímio pianista aqui, João Leopoldo. Tudo bem, João? Tudo bem. Obrigado, René, pelo convite. Maravilha, prazer todo nosso receber você aqui. Cara, eu queria começar perguntando para você sobre como que você começou a tocar, com quantos anos você começou a tocar para desenvolver essa habilidade que você tem aí. Então, René, eu comecei com 10 anos. Foi assim, a primeira vez que eu tive contato realmente com o instrumento foi com 10 anos. Uhum. Na ocasião, os meus pais eles estavam morando em Belém. Meu pai ele trabalhava no banco, foi transferido para uma unidade lá em Belém. Uhum. E aí foi lá que eu tive contato, curiosamente, foi lá que eu tive contato com o piano. E comecei a estudar. Somos em 4 irmãos. Minha mãe então decidiu que todo mundo deveria estudar piano, já que eu fiquei com vontade de estudar piano. Então vai estudar piano todo mundo. Eu sou o caçula. Aí saiu uma banda dentro de casa. Não, essa história é engraçada porque sempre, depois que passado um mês de aula, o professor chamava, né, os pais para fazer uma resenha do que estava acontecendo, né, qual era o desenvolvimento, né, musical interior de cada um. E por curiosidade, o professor chamou a minha mãe e falou, o rapaz mais novo aí Não serve. Não serve para música, esse aí não vai para frente, né? E no final deu no que deu, mas né? Persistiu, continuou, trocou de professor. Trocou depois a gente voltou para São Paulo, né? E eu continuei estudando. Já com 10 anos eu já tinha bem definido que o caminho seria esse mesmo. E esse seu jeito de tocar também já te acompanha desde a sua infância, quando você começou a tocar piano? Ou essa maneira acelerada você foi ganhando com o tempo, vai? Não. Eu acho que isso é um processo de descoberta. Você conquistar a música é muito engraçado. Você pode gostar da música inicialmente, mas conquistar a música é algo que leva um tempo, até você se sentir à vontade para experimentar. Não é todo mundo que desperta a ideia de compor. Eu acho que o processo e o jeito de eu tocar foi espontâneo, foi algo que eu fui me descobrindo através do instrumento e fui percebendo os meus gostos e correndo atrás disso. E você estudou composição e arranjo também lá em Tatuí, né? Teve essa parte de um estudo também mais aprofundado. Isso, em Tatuí eu tive um acompanhamento com uma professora maravilhosa que praticamente me ensinou tudo que eu sei, que é Ana Cristina Delmastre, e uma pessoa que me incentivou muito, entendeu, na verdade, o que eu tinha como necessidade musical e aproveitou exatamente para poder me preparar da melhor maneira possível, e eu tenho muito que agradecer ela. E foi mais ou menos nesse período que eu estudei no conservatório que eu comecei a ter a ideia de compor mais para esse formato através do próprio estudo que o conservatório estava me dando, né? Tem essa coisa também das suas influências, né? Ouvindo o seu som, algumas coisas vêm à nossa mente, né? Primeiro, um lado da música erudita, talvez assim, o pessoal mais da música moderna, Schoenberg, esse pessoal até da dodecafonia, que explora bem a questão do piano. E também o pessoal da vanguarda paulista, aqui dos anos 80, Itamar Assunção, Arrigo Barnabé. Tem um pouco disso na sua música também? Quais são as suas influências? Tem, eu gosto muito assim, eu acho que o ponto inicial se dá com 15 anos, quando eu entrei numa escola de teatro. Eu era uma criança tímida, né, um adolescente tímido, né, como qualquer adolescente, né, tem as suas noias, suas paranoias e assim vai. Aí entrei numa escola de teatro lá em Sorocaba, e tive 2 mentores maravilhosos, Fernando Antônio Lomardo e Nanaia de Simas, que me abraçaram e me ensinaram muita coisa. E dali, dessa escola de teatro,
eu acabei tendo contato com várias outras companhias de teatro e mais para frente, já um pouco mais inserido dentro do contexto, eu fui trabalhar numa companhia de um diretor de Piracicaba chamado Fernando Kuder, que era um espetáculo de um autor chamado Guillaume Apollinaire, que é um dos papas do surrealismo, uma peça chamada As Mamas de Tirésia, que era como se fosse um musical. E foi ali que eles já sabiam que eu tocava piano e aproveitaram muito mais o meu lado musical do que o lado ator. Que eu achei também que foi ótimo isso que aconteceu. E foi ali que eu comecei a descobrir que a música dentro daquele contexto teatral era algo que me fascinava. A partir daquele momento que o próprio diretor ele começou a me dar as referências. Olha, tem esses artistas que também trafegam nesse universo. Né? A Cida Moreira, com quem eu trabalhei. O Eduardo Dussek também, que é uma outra grande referência, com quem eu também tive a oportunidade de tocar junto. Arrigo Barnabé. Toda a geração da vanguarda paulista dos anos 80, a gente pode colocar até Walter Franco, o Grupo Rumo, Premeditando Breck, Arnaldo Batista, enfim, aí tem uma série de compositores que influenciaram muito o meu trabalho. Que é aquela coisa da música espetáculo mesmo, né? E todos vieram, né, de certa forma, vieram desse universo teatral e que também com uma formação erudita. Então, na verdade, eu acho que o erudito, até se você pegar cenicamente a questão da ópera, tem muito dessa coisa do palavrear a música, né? De fazer a narrativa dentro da canção. E é isso que eu me apropriei para desenvolver meu trabalho. Eram dias difíceis para os instrumentos, escravos de uma era sem criatividade. Os consultórios estavam cheios de pianos, guitarras e trompetes, fazendo análise. Todos numa profunda depressão, sem perspectiva de uma melodia solar. Pois o tempo musical era de trevas, fazendo qualquer desafinado cantar. E para as músicas que não obedeciam, no karaokê máquinas eram manipuladas, ensurdecendo as pobrezinhas melodias e fazendo de suas músicas as mais desafinadas. Era um cruel cárcere musical. Vivemos um tempo de eterno caos. Todos viviam em função da mais pobre criatividade. E nem as letras escapavam das rimas que se divertiam ao ver tamanha futilidade. O ser humano não se deu conta deste abismo artístico e só foi acordado quando percebeu num tombático silêncio a ausência sonora do seu destino. Numa organizada medida de segurança, todos os instrumentos e sons decidiram se calar. E num vácuo silêncio, até mesmo o mais surdo ouviu o que antes era um grande barulho no ar. Ninguém sabe ao certo como isso começou e muito menos quem foi o mentor deste motim. A humanidade não repensou a sua arte musical e a melodia de sua vida chegou ao fim. Não há dança, nem diversão, nem embalo para o jovem coração apaixonado. Nem o pássaro cantou para saudar o sol, pois esta nota musical se tornou coisa do passado. Esqueça a escala musical e toda a história que se passou. É um eterno silêncio do mal, um surdo tempo de horror. No exagero da tomada medida, uma nova melodia nós podemos ouvir. Não é som, mas é uma nova música séria a se seguir. E hoje o ser humano é vendido como instrumento escravizado. Um piano pode sair de casa e comprar uma pessoa para a noite tocá-lo. Na internet ele tem site de compra e salas de bate-papo. Ganharam força e não se encontra nenhum ser humano desafinado. Mas eis que certo dia algo diferente soou. Quando alguém tocava, no seu solo desafinou.
e percebendo que a natureza alheia erra mesmo dominada, decidiram voltar atrás e fazer desta greve encerrada. E a humanidade desescravizada voltou a ouvir tudo à sua volta. E é por isso, meus amigos, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer esta terrível história. Som em Prosa de volta. Hoje a gente está conhecendo aqui o trabalho do João Leopoldo, esse grande pianista aqui. João, em uma entrevista você falou que o pensamento real é escutar as vozes da imaginação. Quando a gente pega o pessoal que compõe, eles trabalham muito essa questão de emoção e sentimento. Você já parte para um outro lado, que é essa questão da imaginação. Como que é esse processo? É engraçado, porque dentro da minha busca musical, eu estava tentando encontrar sempre todo o músico quer encontrar a sua identidade, né? Uhum. E esse exercício dentro da área do teatro acaba explorando demais o seu universo muito mais particular, que não necessariamente vai ficar só dentro do campo das sensações, né? E isso, de certa forma, faz com que você materialize. Para você até entender um pouco mais esses sentimentos, é importante você materializar esses sentimentos, criar uma gênese, né, sobre esse sentimento, para que você se aproprie ele de uma maneira talvez mais verdadeira. Autêntica mesmo. E eu acho que é muito engraçada a frase, porque tem dentro do campo da realidade e da imaginação, apesar, entendeu, dessa distância, dentro da imaginação existe uma realidade, né? Um realismo, e dentro da realidade você tem a sua forma de imaginar, né? Falando um pouco das suas composições, tem uma específica que eu achei bastante interessante, que é uma relação da aranha com os cílios, né? E é curioso até a maneira com que você canta essa música, que muitas vezes o narrador é o personagem também, e eles se misturam. Então é uma maneira muito própria, eu inclusive diria, assim, ao ouvir a sua música, assim, poxa, isso aqui tem uma cara diferente. E a gente já gravou aqui, sei lá, uns 160, 170 programas. Eu vou dizer que a sua música foi nossa, que coisa diferente. Queria que você falasse um pouco sobre esse processo de composição, de personagem, de se envolver nessa trama que você cria, né, dentro da sua música. O ócio criativo é necessário, eu preciso muito ficar em silêncio para despertar essas coisas. Para despertar o assunto, né? Às vezes, quando eu tô em muito movimento, ou fazendo muitas coisas, a letra por si só, ou a ideia, ela não brota. Eu preciso ter aquele momento realmente de silêncio para poder identificar que tipo de personagem que eu vou buscar para desenvolver uma história. É curioso porque Aranha e os Cílios foi a minha primeira composição nesse formato. E quando eu apresentei ela pela primeira vez para amigos, enfim, já tinha causado uma certa sensação de que esse caminho era um caminho interessante. Eu nunca tive assim... o público, eu sempre tive uma boa recepção, assim, sempre foi muito receptivo, o público sempre foi muito receptivo com o trabalho. Apesar assim, de estranhar um pouco no início, ele acaba se divertindo e fica curioso para saber até onde vai isso, né? Essa coisa acaba sendo até um próprio desafio, né? Como se fosse um grande... Quero tentar entender o que está acontecendo. Até onde ele vai, o quanto ele consegue desenvolver esse tema e o quanto esse piano pode dialogar, entendeu, com esse tema, né? Mas eu acho que o Aranha e os Cílios, ela foi fundamental assim, para eu realmente enxergar que seria esse o caminho da narrativa em si para o trabalho. É difícil entender essa forma, é difícil entender essa dor, é difícil entender a si mesmo, mais difícil entender quem eu sou. É fácil entender o quadrado, difícil entender a razão,
É fácil entender o assalto e difícil entender o ladrão. Eu tento compreender o todo, quando torto faço essa questão. Pode ser confusão, mas eu duvido quem nunca se perguntou. E nessa minha interrogação, a resposta ninguém encontrou. No beijo você tenta encontrar o amor, nos olhos o poder te amar. No sol você procura o calor, e no fogo a não se queimar. E é fácil ser difícil, difícil é ser fácil, é muito fácil todo mundo perguntar. Muito difícil é responder todas as perguntas, e bem mais fácil tentar se questionar. No beijo você tenta encontrar o amor, nos olhos o poder te amar. No sol você procura o calor e no fogo a não se queimar. É difícil entender as pessoas, é difícil entender o irmão, é difícil entender o adeus, mais difícil entender a questão. É fácil entender essa vida, difícil entender a tal morte. É fácil entender essa música, difícil no mundo ser forte. Vou longe com essa pergunta pra no futuro desejar-lhe muita sorte. É difícil entender essa forma, é difícil entender essa dor. É difícil entender a si mesmo, mais difícil entender quem eu sou. É fácil entender essa vida, difícil entender a tal morte. Vou longe com essa pergunta pra no futuro desejar-lhe sorte. Sou em Prosa de volta, hoje eu estou recebendo aqui o João Leopoldo, conversamos bastante sobre o seu trabalho, sobre as suas composições e eu não mostrei ainda o seu CD. Esse material saiu em 2014, né, João? Isso, ele foi gravado em 2014, lançado em 2015. E você gravou ao vivo, na verdade, né? Isso, o pessoal gravei ao vivo no Teatro Municipal em Sorocaba. Foi uma parceria que eu tive com a Secretaria de Cultura da cidade, que me ofereceu o espaço e eu tive a sorte de ser, desse trabalho, contar com a participação da Cida Moreira, que para mim realmente sempre foi uma grande referência. E também teve a produção do Maurício Nogueira e os arranjos de cordas para o Quarteto Sorocaba. O arranjo de corda é do Bruno Cavalcante, maestro Bruno Cavalcante. Que, aliás, vocês fizeram essa gravação ao vivo e sem ensaio com o quarteto? Como foi isso? Foi um... Eles conseguiram seguir você no piano? Não, conseguiu. O Bruno ele conseguiu fazer um trabalho de regência ótimo, fez com que o quarteto ele realmente entendesse qual que era a proposta e conseguiu realmente fazer um ótimo trabalho. E é o que você falou, a gente tinha pouco tempo para desenvolver esse trabalho, tinha que chegar realmente muito pronto. São um total de 10 canções. Foram gravadas 14 canções, mas a gente acabou colocando 10 músicas. E qual que era o seu espaço de tempo para gravar tudo isso aqui no teatro? 8 horas. 8 horas. Então, você vai calcular mais ou menos, montando toda a ilha de gravação e todos os tipos de problema que pode acontecer numa gravação.
realmente foi tudo dentro de um take, 2 takes para poder fazer. Agora eu queria falar de uma outra música que você tocou já, A Tragédia do Som, que você faz uma crítica muito curiosa, muito interessante sobre o atual momento que a gente vive na música, né? Sobre essa música de rádio, essa música muito simplória mesmo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Você até cita na sua música que a gente está vivendo um surdo tempo de horror também, né? Brinca com essa coisa. Então eu queria que você falasse um pouco da Tragédia do Som. A Tragédia do Som, ela aconteceu muito espontâneo. Eu não tive muito trabalho, assim, foi meio como se fosse um desabafo. E também você pode perceber que na própria Tragédia do Som, a gente tem a outra questão de pensar como os instrumentos pensariam a respeito de nós músicos. Então, parece uma coisa do Orson Welles, assim, essa coisa. A gente, na verdade, não sabe. Ela foi, eu lembro perfeitamente, tem uma peça, o Totentanz, que é uma peça que o pianista e compositor Liszt fez. E o Totentanz, ele é como se fosse uma dança da morte, assim, é como se fosse o prenúncio interior de um grande apocalipse, assim, sabe? É um tema que ele tinha já desenvolvido ali há muito tempo atrás. E essa coisa tensa, aí eu falei, engraçado, né? A gente pode falar dos novos tempos e de quantos instrumentos eles estão sendo repreendidos, né? Com a questão do fácil alcance que qualquer pessoa hoje pode ter. A falta de criatividade, né? Também. Com instrumento. Eu também eu tento tomar um pouco de cuidado para não parecer que eu sou um xiita, um músico xiita e que eu acho que tudo é ruim. Não é isso, veja só. Eu acho que tem muita coisa boa. A gente tem muito mais produção hoje em larga escala assim, do que antes, assim, porque os instrumentos de gravação hoje facilitou muito. Sim. Mas também, por outro lado, a gente... eu acho que está faltando, no meio disso tudo, com um caráter de coisas tão positivas, está faltando uma célula fundamental, que é a célula artística. E isso é algo realmente que... aí é uma coisa muito pessoal que eu tenho, de que a gente precisa realmente prestar mais atenção no conceito, no que de fato você quer falar, do que se transformar simplesmente numa grande imagem. Muito bem, é um pensamento complexo e interessante e a música explora ele de uma maneira muito, muito boa, inclusive. A gente está falando bastante sobre música experimental, eu queria aproveitar e chamar a nossa dica de hoje, que tem tudo a ver com isso. Roda aí. Som e Prosa indica o Grupo Experimental de Música. Eles surgiram em 2003 e integram em seu trabalho música, luthieria e artes visuais. O grupo usa nas instalações sonoras diversos tipos de materiais recicláveis como instrumentos. Para conhecer mais do trabalho do Grupo Experimental de Música, acesse a página gen.arte.br. Muito bacana essa dica aí, questão da experimentação. E, aliás, eu costumo falar sempre, né, que o Brasil é um grande berço da experimentação, justamente porque a gente teve aí influências dos mais variados estilos do mundo, né? Com certeza. E essa fusão que desenvolveu tantos e tantos ritmos, né, que a gente tem hoje, né? A coisa da experimentação, nesse caso, né, experimentando muito mais o som. A sonoridade, né? Mas a gente também tem outras vertentes, por exemplo, dentro da poesia concreta, a gente tem uma experimentação muito mais voltada para o lado fonético, né, da própria língua, né? O que se pode fazer, entendeu, com a nossa própria língua, com as palavras, com os substantivos, né? Esse poder, entendeu, que o Walter Franco, Haroldo de Campos, eles tinham desse substantivo, esse algo tão concreto, jogar no chão, se desfazer e esses cacos da fonética, né, viram outra coisa. Que outras palavras que eu posso desenvolver. O Karnak também faz. Sim, muito bacana. Né, o Abu Janra, ele que também fez essa coisa de buscar uma outra maneira de se comunicar através de uma língua inventada. Eu acho isso demais. Eu acho que
A música, eu digo só da música, a arte em si, ela tem que ser provocadora, não adianta. É algo que tem que despertar, tanto para o lado bom quanto para o ruim, ela tem que despertar algo Legal. em você. Estamos chegando no final do programa, então eu queria saber quais são suas próximas provocações e o que você está planejando para sua carreira aí nesse próximo ano. Agora, durante esse ano, eu obviamente vou querer desenvolver o próximo trabalho já para 2017. Já estou em fase já tenho um repertório montado, então eu vou começar a fazer a pré-produção desse material. Eu acredito que vai ser muito diferente, porque eu não vou querer estar sempre atrás do piano, eu vou querer estar um pouco mais na frente, talvez unindo alguns outros músicos para desenvolver essa loucura junto comigo. Então eu acredito que em 2017 eu vou estar colocando um novo trabalho para rodar. Mas esse ano ainda vai acontecer muita coisa. Tem clipe ainda para soltar. Pô, legal. Tem materiais que estavam engavetados que estão aparecendo. Tem muita coisa, a gente não pode parar. Nunca. Muito bem. João, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigado. E muito boa sorte, viu? Obrigado, Renê, e convido todos que quiserem curtir um pouco mais do meu trabalho. Não sei se vocês vão colocar... Vamos colocar também, para o pessoal conseguir achar você no Facebook, seu site. No Facebook é só me procurar pelo meu próprio nome, João Leopoldo. E está sendo feita também uma página para as pessoas elas conhecerem um pouco mais do meu trabalho. Mas no YouTube tem bastante vídeo tem bastante também. material. É só procurar pelo meu nome lá que com certeza vão me achar. Maravilha. Não vai ser um japonês que vocês vão encontrar. Maravilha, obrigado, João. Semana que vem tem mais Som em Prosa. A gente fica por aqui. Até lá. Tchau. Tudo que a gente faz parece não ser nada, nada demais. Eu fico aqui sonhando atrás do sonho de querer alguma paz, mesmo que não seja, vai! Tudo que a gente tem são mais ou menos duas almas, raras demais, juntas numa mesma, juntas almas todas somam várias, porém nada iguais. Eu sou mais você, você é mais, por isso tudo. E antes de dizer alguma coisa, eu grito, eu mudo. Tudo que a gente faz parece não ser nada, nada demais. Eu fico aqui sonhando atrás do sonho de querer alguma paz, mesmo que não seja, vai! Tudo que a gente tem são mais ou menos duas almas, raras demais, juntas numa mesma, juntas almas todas somam várias, porém nada iguais. Eu sou mais você, você é mais, por isso tudo. E antes de dizer alguma coisa, eu grito, eu mudo. Nada demais. Vai! Juntas demais. Tudo que a gente faz parece não ser nada, nada demais. Eu fico aqui sonhando atrás do sonho de querer alguma paz, mesmo que não seja, vai! Tudo que a gente tem são mais ou menos duas almas, raras demais, juntas numa mesma, juntas almas todas somam várias, porém nada iguais. Eu sou mais você, você é mais, por isso é tudo. E antes de dizer alguma coisa,